semana, o desembargador Orlando Perry, relator no Tribunal de Justiça das investigações sobre o esquema de grampos em Mato Grosso, declarou estar sofrendo pressão e até ameaças no exercício da função. Imediatamente, a Associação Mato Grossense dos Magistrados emitiu uma nota de repúdio, afirmando que estará alerta a todos os fatos e que irá atuar na defesa da integridade pessoal e funcional do desembargador. E para falar sobre o desdobramento desse assunto, a gente conversa ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com o presidente da Associação Mato Grossense dos Magistrados, Mateia. Boa tarde, presidente. Boa tarde, telespectador da Jornal do Meio-Dia. Presidente, por que é que poderes e instituições não estão conseguindo se entender muito bem nessa investigação aí do que é chamado hoje de a Grampolândia Pantaneira? Na verdade, não há um desentendimento, né? É que o direito em si é uma ciência hermenêutica, interpretativa, não é? O que um acha, de repente, não é o que o outro interpreta diante dos fatos, diante das situações que está se vivenciando nessa investigação. Dentro disso que o senhor falou aí, o que um acha não é o que o outro interpreta. O Ministério Público interpreta que não pode ser investigado pelo Tribunal de Justiça. E o Tribunal de Justiça entende que pode. É por aí. Na verdade, essa investigação que está em andamento no Tribunal de Justiça, pelo menos nessa fase de investigação, não diz respeito à conduta de promotores de justiça. Talvez esteja havendo um equívoco aí. O que o Tribunal de Justiça está investigando, através da relatoria do desembargador Orlando Perry, condutas que dizem respeito a secretários de Estado, que tem foro privilegiado no Tribunal de Justiça, e a próprios magistrados, que tem foro também no Tribunal de Justiça. Os promotores de justiça não são alvo da investigação presidida pelo desembargador Orlando Perry. Presidente, qual que é o papel e a responsabilidade dos juízes na autorização dos grampos? Queria que o senhor contasse para a população como que funciona, porque quando estourou o escândalo, veio à tona que às vezes seria impossível um juiz detectar um número que foi pedido, solicitado para ser grampeado. Eu posso falar a respeito com tranquilidade. Eu fui o primeiro juiz titular da vara especializada em crime organizado, hoje 7ª vara criminal. De 2008 até 2012 eu fui juiz titular dessa vara. As interceptações telefônicas, talvez a vara que tem o maior número desses procedimentos seja a 7ª vara criminal da capital. As interceptações telefônicas têm um rito próprio, uma lei própria. E essa lei dá um prazo de 24 horas para o juiz decidir. E muitas vezes esses pedidos são pedidos longos, com muitas pessoas investigadas, dezenas, às vezes centenas de números telefônicos que são indicados e, na maioria das vezes, com a alegação de que as pessoas investigadas trocam o chip do telefone, trocam o aparelho a cada 24, 48 horas. Se não for introduzido logo aquela interceptação, já não tem mais efeito nenhum a decisão judicial. Então, digamos assim, a pressão processual, não a pressão das partes, mas a pressão dos prazos do processo, desse procedimento sobre o juiz, são muito grandes. E é quase que impossível, não digo que seja impossível, quase que impossível que o juiz possa conferir se aquele número realmente se refere àquela pessoa. Até porque o juiz deve presumir de que a autoridade policial ou representante do Ministério Público está trazendo para ele informações corretas, informações exatas. Porque se o juiz for presumir, for desconfiar de conduta do promotor, de conduta do delegado de polícia, ele não vai despachar nenhum pedido desse aí dentro do prazo de 24 horas. Ele vai ter que pedir informação à empresa de telefonia, vai ter que conferir o cadastro fornecido pela empresa de telefonia, se aquele número confere com aquela pessoa e praticamente inviabiliza o procedimento. Então, essa relação de confiança, de fidúcia entre a autoridade investigante e a autoridade judiciária tem que existir, porque se isso aí não acontecer, você inviabiliza totalmente o procedimento de investigação, de interceptação telefônica. Um dos questionamentos aí diz respeito, inclusive, à Operação Ouro de Tolo, de que muita gente acabou tendo a escuta autorizada sem nenhuma necessidade. E envolve lá a vara que quem responde por ela hoje é a juíza Selma Rosane de Arruda. Ela diz que confia
no trabalho do GAECO e que acredita que não foi induzida a erro. Isso daí o Tribunal de Justiça vai investigar também? Pelo que consta, as informações que nós temos é que isso aí vai ser objeto também de investigação nesse procedimento da relatoria do desembargador Orlando Perry. Eu também confio no GAECO, eu confio no Ministério Público. Não é? E o Ministério Público tem um trabalho de suma importância para todos nós, né, para toda a cidadania. E pode haver algum erro, algum equívoco em informações, porque o volume de informações é muito grande nesse tipo de procedimento, não é? E o trato, o manuseio dessas informações pode gerar equívoco, pode gerar erros. E normalmente as pessoas têm mais de um número. O erro aí não seria do juiz, seria ou da autoridade policial ou do Ministério Público. Quase certamente eu posso dizer, né, porque eu fui juiz dessa vara, que não houve erro do juiz. Né? Pode ter havido uma informação que foi trazida ao juiz que não conferia com a realidade dos fatos, não é? E que gerou uma decisão equivocada que também não conferia com a realidade dos fatos. Diante disso, presidente, há possibilidades, a gente viu uma lista com vários números, há possibilidade de juízes e desembargadores terem sido alvos aí dos grampos ilegais, e se isso acontecer, como que a AMAN vai proceder? A AMAN, ela não tem uma legitimidade ativa para intervir nesses procedimentos em si, não é? O que a AMAN vai intervir, sim, é situações como essa de ameaças, de intimidação do magistrado que está presidindo essa investigação, tá certo? Nesse aspecto aí, nessa seara, a associação está pronta a intervir, não é? De forma a garantir, seja no judiciário local ou perante os tribunais superiores em Brasília, garantir ao juiz a sua independência, não é? A sua tranquilidade para prosseguir na investigação e chegar ao seu termo, não é? Chegar a uma conclusão, qualquer que seja a pessoa que tenha praticado algum tipo de ilícito e que essa investigação venha a apurar. Agora, presidente, uma das partes aí dessa notícia crime da OAB é de que o sigilo fiscal de empresários teria sido quebrado sem autorização da Justiça, e isso pode ter ocorrido por parte de integrantes do Ministério Público. Aí sim o Ministério Público pode ser investigado. Sim, e pelo próprio não tribunal. Somente nesse aspecto da quebra de sigilo fiscal ou bancário através do sistema da Cefaz, como por alguma informação que foi prestada ao juiz para obter uma interceptação telefônica de forma dolosa, de forma a haver um desvio de objetivo, um desvio da finalidade da investigação, não é? Tanto o membro do Ministério Público quanto o juiz, eles podem ser investigados para ver se houve dolo, né? E se houve desvios de conduta, seja de natureza criminal, administrativa, não é? Nessas informações, no manuseio das informações nessas investigações. O senhor falou da posição da AMAN quanto respaldando, né, o desembargador quanto à pressão, ameaças. Essa ameaça e pressão que ele vem sofrendo pode prejudicar o andamento, a conclusão do inquérito sobre os grampos ilegais? Poderia, se fosse outro relator, né, se fosse outra autoridade envolvida nessa investigação. Mas, em sendo o desembargador Orlando Perry, eu tenho certeza, eu fico tranquilo de que essas ameaças, pelo contrário, não é, podem gerar ainda mais energia e mais vontade de chegar a um bom termo nessa investigação. Na opinião da Associação dos Magistrados, o senhor é o presidente da associação. O Ministério Público tinha restrições, tanto é que pediu o arquivamento da notícia crime, tinha restrições a que a OAB acompanhasse as investigações. Isso revelaria aí falta de transparência, na opinião do senhor? Olha só, os atos do administrador público, eles têm que ser transparentes, não é? A Constituição, as leis exigem essa transparência. Uma coisa é o sigilo da investigação, outra coisa é a transparência. A transparência não prejudica o sigilo, nem o sigilo prejudica a transparência. Eu não vejo empecilho nenhum, até de natureza institucional, republicana, que a OAB participe, que a OAB acompanhe essas investigações.
não é? Isso aí seria um ato de transparência de quem está investigando, seja do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, não é? Da própria delegacia Polícia Civil, não é? Seria um ato de transparência. Isso aí não interfere no sigilo, até porque o membro da OAB encarregado de acompanhar essa investigação em nome da OAB, ele vai ter a obrigação legal de manter sigilo de qualquer informação que ele venha a ter no correr dessa investigação. Então eu não vejo empecilho nenhum, eu até custo a entender essa resistência do Ministério Público de que a OAB possa acompanhar sim essa investigação passo a passo. Isso é uma garantia para o próprio Ministério Público, para o próprio Judiciário e para os próprios investigados, de que a investigação vai ser feita com isenção e com imparcialidade. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço a oportunidade de trazer esses esclarecimentos ao público mato-grossense. Obrigada, presidente.